Olá, estudantes do 8º ano do Estado do Paraná, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula Teixeira e hoje vamos para mais uma aula de arte, a aula de número 35, que é sobre rádio-teatro e radionovela. Vamos cumprimentar a Cláudia, nossa intérprete de Libras. Seja bem-vinda, Cláudia! E antes da gente começar a aula, eu preciso relembrá-los de registrar a presença no Classroom. Vocês entrarão nas orientações da atividade, clicarão no primeiro link e vai abrir um formulário. Responderão as perguntas que tem nesse formulário e clicarão em enviar. Pronto, sua presença estará registrada. Antes da gente começar o conteúdo da aula de número 35, vamos revisar a aula 34? Na aula 34, nós percebemos divergências sobre a invenção do rádio. Nós percebemos que alguns países falam que foi um determinado inventor, outros dizem que foi outro. Observamos a importância do rádio em vários momentos históricos. Nós percebemos que ele foi importante para a comunicação entre soldados, em guerras, entre governantes, entre a própria população. Compreendemos o que é a comunicação de massa e como ela é influenciada pela presença do rádio. E entendemos como a comunicação de massa pode influenciar, inclusive, o consumo. E hoje nós vamos estudar sobre rádio-teatro e radionovela. Para falar sobre esse assunto, nós vamos ver sobre diferentes tipos de programas de rádio, o que são essas duas formas de expressões artísticas presentes na história do rádio, fatos marcantes relacionados ao radioteatro e à radionovela, e por que esses tipos de produções não continuam na mesma intensidade em que já foram feitas. Para a gente falar um pouquinho sobre os formatos dos programas de teatro, é importante saber sobre o programa de rádio. A professora aqui já está trocando, né? Para falarmos um pouquinho sobre os diferentes formatos dos programas de rádio, é importante saber que o rádio tem formatos distintos para atingir o ouvinte. Numa visão geral, os formatos de programas podem ser divididos entre musicais e os falados, ou seja, no geral, a gente pode fazer uma grande divisão dos programas de rádio entre os programas musicais, que são utilizadas e apresentadas várias músicas, e os programas falados. Essa é uma grande divisão. Nós vamos para uma divisão um pouco menor agora. Dentre os tipos de programas falados, a gente precisa destacar algumas classificações que se apresentam de forma mais nítida. Dentre estes últimos, que são os falados, temos 3 maneiras distintas de escrita, ou seja, de como é feito o enredo desse programa. Em forma de monólogo, o que seria um programa de rádio em forma de monólogo? É justamente aquele programa em que uma só pessoa fala. E aí daqui a pouco a gente vai detalhar algumas características desse tipo de programa. De diálogo, que é justamente aquele programa em que tem 2 ou mais pessoas conversando, e daqui a pouco a gente vê mais alguns detalhes também. E de drama, que é o que nós vamos especificar um pouco mais nessa aula. Mas vamos falar um pouco mais desses 3 e logo nós entramos mais detalhado no tema específico da aula. Os monólogos constituem o tipo mais comum. Sua forma mais encontrada hoje é a crônica, que é quando conta um fato do cotidiano, o comentário, que é quando vai falar sobre alguma notícia, algum acontecimento atual, ou até mesmo uma conversa fiada, onde às vezes são colocadas opiniões de um determinado comentarista, e aí ele vai articulando sobre as ideias dele. São formas que oferecem menor dificuldade de produção, mas que, por outro lado, são mais monótonas e limitadas. Por que elas oferecem menor dificuldade de produção? Se é um programa que uma só pessoa fala, toda a organização daquele programa vai ser direcionada especificamente para a atuação dessa pessoa. Então, é mais simples de organizar e produzir. Só que, ao mesmo tempo, é mais limitado, porque uma só pessoa falando, ela tem que variar mais a voz, tem que explorar outros recursos para não ficar muito monótono. O segundo tipo de programa falado é o diálogo. Já os diálogos implicam na inclusão de 2 ou mais vozes.
Dentro desse tipo de formato estão os programas como entrevistas, mesas redondas, diálogos didáticos e outros, que oferecem mais atrativos e interesse pela variedade de vozes e pelo intercâmbio de opiniões diversas. O discurso dialogado abre diferentes facetas em muitos aspectos, principalmente o radiodrama. Opa, a gente começou a esbarrar um pouquinho no assunto da aula de hoje. Então a gente percebe que esse diálogo vai ser um programa mais dinâmico, é um pouco mais difícil de ser produzido por ter a presença de mais de uma pessoa, só que ao mesmo tempo ele fica mais dinâmico, tem vozes diferentes, tem opiniões diferentes, e é justamente o fato desse tipo de programa permitir o diálogo que ele abre possibilidade para o radiodrama. E agora vamos ver sobre os programas dramatizados. Os formatos dramatizados têm como sua principal particularidade desenvolver uma história, uma anedota, uma situação concreta com personagens dramáticos, ou seja, os programas dramatizados eles vão apresentar diferentes tipos de histórias, podem ser histórias simples, histórias engraçadas, e vão apresentar essas histórias como se elas estivessem acontecendo naquele momento. Radiodrama, aquele que lida com a ficção ou histórias baseadas em fatos reais. Então, essas histórias podem ser tanto ficção como baseadas em fatos reais, não tem problema. Neste caso, o lugar do locutor narrando uma história, neste caso, no lugar do locutor narrando uma história, os personagens falam por si mesmos. Nós vamos ver que no início foi um pouquinho diferente, mas depois se consolidou dessa forma, os personagens falando por si mesmos. Vamos especificar um pouquinho mais desses programas dramatizados daqui a pouco para falar sobre o radioteatro e a radionovela. Antes da gente passar para essas especificações, vamos fazer nosso primeiro quiz para já fixar o conteúdo que nós já vimos. Os programas de rádio falados podem ser, primeira alternativa, em forma de monólogo, diálogo e de drama. Segunda alternativa, em forma de monólogo, de diálogo e de comentário. Terceira alternativa, em forma de monólogo, de diálogo e de crônica. Pensem um pouquinho, lembrem o que eu acabei de explicar, respondam e já retornaremos. Vamos conferir a resposta do nosso quiz de número 1? Acompanhem comigo. A alternativa correta é a primeira, porque ela afirma que as 3 formas de programas falados podem ser monólogo, diálogo e drama. Por que as outras 2 não fazem parte
dessa divisão? Porque, na verdade, são citados dois tipos de programa que estão inseridos no monólogo. Primeiro, o comentário. A segunda alternativa fala do comentário, que faz parte do monólogo também. E a terceira alternativa fala da crônica, que também faz parte do monólogo. Então, na verdade, as duas últimas alternativas só citam dois tipos de programas falados, não citam os três. Vamos, então, especificar um pouco mais sobre o radiodrama. E aí nós vamos ver que ele pode ser organizado em três formas. Subdivisão do radiodrama em três modalidades. O unitário, quando a ação começa e termina numa única emissão, como que acontece em uma peça de teatro. A peça radiofônica constitui-se uma unidade em si, na forma de um conjunto. Pode ser organizado um programa com base em radioteatro. Então, nós chegamos na primeira definição do primeiro termo da nossa aula de hoje, que é radioteatro. Por quê? Na verdade, radioteatro é um tipo de programa que acontece em um episódio, tem início, meio e fim naquele episódio mesmo, e por isso, é tido como a primeira classificação do radiodrama. Vamos ver a segunda classificação, como é? O seriado, que parcela-se em episódios e em cada um existirá uma trama diferente, que pode ser seguida e compreendida sem a necessidade de haver escutado as anteriores, havendo, entretanto, um personagem central ou um grupo de personagens que são o fio condutor e permanecem na continuação da série. Ou seja, o seriado é justamente aquele em que vai ter a presença de alguns personagens que se repetem em mais de um episódio, mas na verdade esses episódios são possíveis de serem entendidos dentro deles mesmos. Não é necessário ter uma ligação de continuidade da história entre um episódio e outro. É como se fossem aventuras vivenciadas pelo mesmo personagem que, em dias diferentes, vive situações diferentes. Vamos então para a nossa radionovela, que é o segundo conteúdo específico da aula de hoje. É a novela clássica, em muitos capítulos, com uma trama em sequência, aqui existindo a necessidade de escutá-la por completo, pois há continuidade do enredo. Então a gente já percebe uma diferença muito grande entre a radionovela e o seriado, no sentido de que a radionovela tem uma continuidade. E é uma forma de investir também para continuar tendo audiência do público. Por quê? Num dia acontecem alguns fatos e as pessoas ficam curiosas para saber como aquela história vai terminar. E ouvem aquela radionovela no dia seguinte para conhecer a continuidade da história. Então, na radionovela nós temos os mesmos personagens que permanecem durante toda a história, sendo que um dia é sequência do outro. E aí é necessário você assistir os vários dias para conseguir entender. Vamos para o nosso segundo quiz, para a gente já organizar as ideias da segunda parte do conteúdo. A diferenciação em três modalidades de radiodrama deve-se ao número de episódios e relação entre eles, que é a primeira alternativa. Então, vocês vão pensar, essa divisão em três tipos de programas de radiodrama, ela acontece por quê? O que motiva essa divisão? Na primeira alternativa, afirma que é o número de episódios e a relação entre eles. Na segunda alternativa, afirma que é o número de personagens em uma história. Pensem em alguns minutos e já retornamos para conferir.
Vamos conferir a resposta do nosso quiz de número 2? Então me acompanhem e a resposta certa é a primeira alternativa. Por quê? Ela afirma que a diferenciação em 3 modalidades do radiodrama deve-se ao número de episódios e relações entre eles, que foi justamente o que nós vimos, né? A radioteatro tem um só episódio, o seriado tem mais de um episódio, mas não tem continuidade na história, é possível entender assistindo um só, e a novela são vários episódios que têm continuidade, então é necessário assistir toda a novela para entender a história. Vamos então falar um pouco mais sobre radioteatro. Após as primeiras experiências com transmissões de peças dramatúrgicas e romances, surgiu um novo elemento, o narrador. O que acontece? Logo no início das primeiras tentativas de se fazer radioteatro, eles perceberam a necessidade do narrador para falar sobre os fatos que não eram ditos nas falas dos personagens. Então, amanheceu, esses detalhes que o personagem não dizia, o narrador dizia para que a história fosse compreendida. As rádios passaram então a transmitir textos teatrais e romances adaptados, utilizando-se de narração e de uma orquestra ou música que interpretava breves melodias e transições de cenas ou atos. Então, nós já vimos um pouquinho sobre o desenvolvimento da sonoplastia no cinema, que no cinema também tinha a presença das orquestras lá no início. No rádio também nós vamos ter a presença das orquestras no início da radioteatro, e as orquestras vão fazer a sonoplastia das histórias. A fase seguinte, na década de 1920, vários países fizeram experimentos em que o narrador assumia um papel menor, dando espaço ao som da ação e à sonoplastia, com sons como explosão, passos, barulho de água, efeito de eco, etc. Ou seja, no segundo momento eles perceberam que não precisava do narrador falar tanta coisa, que eles conseguiam passar para a sonoplastia algumas informações que o narrador podia sumir um pouquinho daquela história e deixar mais os sons dizerem e o ouvinte ser levado pelos sons. E foi em SOS Rádio foi, em 1928, que Friedrich Wolf, que foi utilizado pela primeira vez um recurso que ficaria famoso em A Guerra dos Canudos, em A Guerra dos Mundos, transmitida por Orson Welles no ano de 1938. Então, foi o Friedrich Wolf que utilizou pela primeira vez um recurso que o Orson Welles vai utilizar em A Guerra dos Mundos. E qual é esse recurso? A tematização de uma reportagem transmitida ao vivo. Vocês lembram que quando eu falei sobre a história do rádio, eu comentei que ele contou essa história da Guerra dos Mundos e ele utilizou o recurso de uma reportagem para contar essa história? Daqui a pouco a gente comenta um pouco mais, mas vocês devem lembrar. E em 1936, o Departamento Dramático da Rádio Polônia aboliu o uso da figura do narrador em todas as transmissões de radioteatro. Ou seja, logo em seguida, em 1936, na Polônia foi abolida a presença do narrador da radioteatro e tudo passou a ser percebido por meio dos personagens e da sonoplastia. Iniciam-se, assim, os estudos sobre dramaturgia sonora, influenciados pelo conceito de paisagem sonora do Schiffer e do John Cage. Vocês devem lembrar que a gente comentou sobre música concreta, música minimalista, e a gente falou da participação desses dois compositores na música experimental. Então, eles desenvolveram o conceito da paisagem sonora, que foi utilizado no rádio também. O estudo de paisagens sonoras foi ampliado de sons gravados da natureza para todos os tipos de sons trabalhados através de recursos tecnológicos de áudio. Ou seja, se num primeiro momento a paisagem sonora eram os sons percebidos no dia a dia da natureza, esse conceito foi ampliado para se trabalhar a sonoplastia do rádio, de modo que ele passou a envolver também
os sons manipulados pelos diferentes recursos tecnológicos e que eram usados na sonoplastia das histórias narradas no rádio. Esses efeitos podiam envolver, por exemplo, o efeito de eco, o efeito de fade. Fade é quando o som vai ou começando aos poucos de forma gradativa ou sumindo aos poucos de forma gradativa. E scratch, que é aquele som que o DJ faz quando ele movimenta o disco. É aquele efeito produzido quando o disco é movimentado. Estudos que permanecem até os dias atuais e vêm incorporando novas linguagens e novas poéticas. Então, na verdade, são estudos que iniciaram naquele momento e permanecem até os dias atuais no desenvolvimento da sonoplastia em diferentes tipos de arte. Vamos então para o nosso terceiro quiz? Marque verdadeiro ou falso. As pesquisas sobre sonoplastia no rádio tiveram influência da música concreta e da música minimalista? Pensem um pouquinho, vocês já vão ter que relacionar mais de uma aula, tem que lembrar do conteúdo. O narrador foi um personagem que assumiu um papel cada vez maior no radioteatro. Leiam com calma, marquem V ou F e já retornamos para conferir. Vamos conferir a resposta do nosso quiz de número 3? Então, a primeira alternativa é verdadeira, porque ela afirma que as pesquisas sobre sonoplastia no rádio tiveram influência da música concreta e da música minimalista, e nós acabamos de ver que foi sim influenciada por Schiffer e por John Cage. E a segunda alternativa é falsa, por quê? Ela afirma que o narrador foi um personagem que assumiu um papel cada vez maior no radioteatro. E nós vimos que foi justamente o contrário, ele foi diminuindo o seu papel até sumir totalmente. Sobre a Guerra dos Mundos, então nós vamos voltar um pouquinho em uma imagem que vocês tinham visto já, quando eu falei da história da sonoplastia para vocês. E aqui nós temos o Orson Welles, com os braços levantados, ensaiando a história da Guerra dos Mundos. E aqui do lado direito de vocês nós temos a orquestra que vai fazer a sonoplastia. O ator e diretor norte-americano Orson Welles produziu a peça radiofônica com característica do radiojornalismo. Quais eram essas características do radiojornalismo que ele colocou nessa peça radiofônica? Reportagens externas, entrevistas com testemunhas, opiniões de peritos, efeitos como sons ambientes e gritos. Na verdade, no início da transmissão, ele avisou que seria
uma simulação, que seria uma história fictícia. Só que muitas pessoas ligaram o rádio depois que já tinha se iniciado a transmissão e pegaram sua parte do programa jornalístico. Vejam só o que aconteceu. A transmissão durou 1 hora. Milhares de pessoas rezavam, choravam, fugiam diante do avanço dos habitantes de Marte, porque essa história contava sobre a invasão dos habitantes de Marte à Terra. Outros despediam-se dos parentes, pelo telefone preveniam os vizinhos do perigo que se aproximava. Procuravam notícias nos rádios ou noutras estações de rádio, pediam ambulâncias aos hospitais e automóveis à polícia. A transmissão durou 1 hora e foi 1 hora de desespero. As pessoas acreditavam que realmente era algo que estava acontecendo. E aqui alguns relatos de pessoas que acompanharam aquela transmissão. Um homem afirmou: caímos de joelho e toda a família rezou. Uma senhora disse: quando o locutor disse, abandonem a cidade, agarrei meu filho nos braços e precipitei-me pela escada abaixo. Já um estudante disse o seguinte: cheguei à conclusão de que não havia nada a fazer. Imaginamos que nossos parentes e amigos haviam morrido. Percorri quilômetros em 35 minutos sem saber o que fazer. E uma senhora afirmou que segurava um crucifixo e olhava pela janela à espera de ver os meteoros caindo. Imaginem o desespero durante a narração dessa história. A Guerra dos Mundos foi divulgada no Brasil também, transmitida no Brasil também. A mesma peça foi realizada em 1971 pela Radiodifusora de São Luís do Maranhão e, mais uma vez, causou grande confusão. Então vejam a capacidade que os programas de rádio tinham de fazer os espectadores entrarem naquelas histórias. Vamos para o nosso exercício de número 1. O que você imagina que está acontecendo na imagem? Por quê? Vocês vão observar essa imagem, escrever o que vocês imaginam que está acontecendo e tentar explicar por que vocês imaginam que está acontecendo isso ou aquilo. Alguns minutos para vocês pensarem, observarem, escreverem e já retornamos.
Retornando do nosso exercício de número 1, eu não vou comentar por enquanto, porque daqui a pouco nós vamos ver novamente essa imagem e eu vou explicar mais sobre ela. Sobre a radionovela no Brasil. A Rádio Nacional, em 5 de junho de 1941, lançou Em Busca da Felicidade, radionovela do cubano Leandro Blanco, adaptada por Gilberto Martins. Então, foi a primeira radionovela transmitida no Brasil, só que ela não foi escrita por um brasileiro, ela foi adaptada. E a primeira novela escrita por um brasileiro foi A Predestinada, transmitida pela Rádio São Paulo. Essa teria sido realmente a primeira radionovela escrita por um autor brasileiro, que foi Oduvaldo Viana. Durante os anos 1940 e metade de 1950, as radionovelas foram ganhando sucesso no rádio, faltou a palavra ganhando aqui, foram ganhando sucesso no rádio e o radioteatro entrava em declínio. Então, o que acontece? Nessas 2 décadas, 1940 e 1950, a radionovela foi ganhando cada vez mais espaço e a radioteatro, que eram aqueles episódios únicos, foi perdendo aos poucos o lugar no rádio. Voltando àquela imagem, né, do exercício número 1, são atrizes e atores que gravavam radionovela em estúdio da Rádio Tupi de São Paulo, por volta de 1950. Então, observem que aqui nós temos só 2 microfones e as vozes de todos os atores que estavam gravando aquela radionovela eram captadas apenas por esses 2 microfones. Então, se um ia fazer a fala dele, tinha que chegar perto do microfone, falar, afastar, para o outro se aproximar, falar a sua fala. Então, eles ficavam em pé, em volta desse microfone, fazendo as falas. Vamos para o nosso quiz número 4? Marque a alternativa correta. No Brasil, as radionovelas começaram antes do radioteatro. Pensem um pouquinho a partir do que eu expliquei. A Predestinada foi a primeira radionovela escrita por um brasileiro. Vocês vão marcar a alternativa correta. Alguns minutos para pensarem e já retornamos. Vamos conferir a resposta do quiz de número 4? A alternativa correta é a segunda alternativa. A Predestinada foi a primeira radionovela escrita por um autor brasileiro. O fim das radionovelas. O custo das radionovelas era muito alto e foi mantido enquanto o rádio recebia muitas verbas da publicidade. Só que, com o crescimento da televisão, os patrocinadores de rádio foram para a TV. A falta de recursos financeiros foi responsável pelo abandono da radionovela.
Na década de 1960, algumas emissoras ainda mantinham alguns horários de radionovelas ou de radioteatro. Mas na década de 1970, o gênero desapareceu. Perto do ano 2000, algumas emissoras tentaram novamente reavivar essa modalidade de programa de rádio, mas não permaneceu por muito tempo. Vamos para o nosso exercício de número 2? Vamos fazer uma radionovela? Pense em alguma situação com início, meio e fim, pode ser pequena. Escolha sons que devem aparecer durante essa situação e os objetos que você usará para produzi-los. Crie vozes diferentes para seus personagens, simule algumas vezes essa história acontecendo, você fazendo as vozes dos personagens e os sons que aparecem. Depois de ensaiar, grave somente o áudio com um celular. Peça para alguém ouvir a história e veja se essa pessoa entenderá tudo o que você teve intenção de colocar em sua história para o rádio. Alguns minutos para você tentar fazer e já retornamos.
Voltando do nosso exercício de número 2, conseguiram fazer? Se não tiver conseguido terminar, não tem problema, pode terminar depois. Vamos então conferir o que nós estudamos nessa aula. Nós conhecemos características dos tipos de programas de rádio, mais especificamente do radioteatro e da radionovela. Estudamos fatos marcantes relacionados a essas duas formas de arte e entendemos por que esses tipos de produções praticamente acabaram. Aqui estão as referências, quem quiser saber um pouco mais sobre algum assunto da aula. Por hoje é só, vamos agradecer a Cláudia, nossa intérprete de Libras. Muito obrigada e tchau, tchau. Tchau, tchau para vocês também. Fiquem bem.